Dentro da fundação, o que não pode faltar? Quais os cuidados que a gente não deve deixar de lado, assim? Show. Só pegando um pouco do gancho ali antes do Rafa, que é muito mais experiente do que eu falar, né? Porque eu faço parte do comercial. Tu só vende, né? Eu quero vender. E não quero que chegue problema na área do Rafael. Então, assim, acho que na fundação que não pode faltar de maneira alguma a impermeabilização. A gente vive hoje na nossa região que tem muitos profissionais que esquecem ou não querem impermeabilizar. E o cliente final ali da casa, quem vai usufruir do ambiente, vai colher patologias que não precisavam ter, se tivesse um pouquinho de cuidado. E outra, a gente está falando de 3% da obra, às vezes menos, você fazer uma impermeabilização na fundação, que é o local certo de fazer. Então, acho que o que não pode faltar na fundação, posso responder a sua pergunta, inicialmente, é a exigência e o cuidado com a impermeabilização da base. Legal. Show. Querendo ou não, pessoal, assim, né, a fundação bem feita, né, a gente gosta de falar da construção civil, que é a parte que vai muito dinheiro e você não vê nada, né? Sim. A gente meio que enterra, né? Literalmente, né? A gente está falando aqui, comentei da agronomia, querendo ou não, você vai colocar para dar terra ali para baixo. Mas que é de suma importância, né? Desde da estrutura de uma casa, de um prédio, até a questão realmente de você poder ter, como o Samu bem disse, a questão do zelo, né? Porque não basta você construir, você tem também que preservar, ela tem que durar, né? Vai ter uma família, vai ter uma vida ali dentro daquele local e ela vai querer usufruir, né, após a obra. Sim, né? E a gente fala de algumas patologias inerentes à impermeabilização mal feita ou não feita, né? Tão simples, igual uma infiltração ascendente, né? A gente vê algumas paredes estourando assim, que você fala, cara, se tivesse usado pintura asfáltica ali, nada disso teria acontecido. Então, estava com a parede perfeita. E outra, você pinta uma parede naquela cor que você escolhe. Tinta hoje não é barato. Então, você vai lá e escolhe uma cor maravilhosa. 3, 4 meses depois, a parte de baixo está esbranquiçando, está criando bolhas. Você fala, a tinta não presta? Não. Samuel e Rafa, pode falar, por favor. Dentro da fundação, quais são os produtos, assim, ó? Porque assim, ó, a gente tem alguns cenários, né? A gente tem a empresa, o profissional que está executando a obra, que normalmente dita e direciona o proprietário para adquirir o produto, né? Às vezes é uma engenharia, às vezes é só um mestre de obra, enfim, né? É uma verdade. A gente tem esse lado, a gente tem o lado da venda, do vendedor que está na loja, ou no nosso caso aqui na Livem, está no site ali, no chat, indicando o produto mais adequado. A gente tem essas visões, né, de, poxa, o vendedor ele vai te indicar o produto X. O mestre de obra, não, mas eu faço diferente. Pode comprar tal coisa e tal. Olhando para esse contexto de indicação mesmo de produto, o que eu, proprietário, que estou ali construindo, estou na fundação, o que eu preciso ter de conhecimento básico para, nesses momentos, tomar a decisão correta. Eu vou para o lado do vendedor ou eu vou para o lado do profissional? O cara que já construiu 15, 16, 20 casas e o vendedor que está ali atendendo e está recebendo treinamento constantemente das empresas e tal e das indústrias. Qual é o conhecimento básico que eu preciso ter? E aí a gente parte também para o produto. Quais os produtos que são mais indicados para essa etapa da obra? Conhecimento técnico, eu vou deixar com o Rafa, que ele é bem chancelado para isso daí, indicar o produto correto. Agora eu queria falar para o profissional. Se eu fosse vocês, eu cobraria mais caro para usar um produto ruim. Então, sempre indiquem um produto de qualidade, um produto que está ali sendo atestado, com a garantia, produto que você vê que a empresa é idônea, tem muito tempo de mercado, né? Não só puxando a sardinha para nós. Que tem mais de 300 anos de história. Que tem mais de 300 anos de história. São poucas, de preferência, né? Ou que seja uma quartzolite, brincadeiras à parte, né? Mas a gente está falando que por trás, para você ter uma ideia, né? Só falando um pouquinho aqui do Grupo Saint-Gobain, a Saint-Gobain ela atua em mais de 67 países. A gente tem 8 centros de pesquisa no mundo e um deles está no Brasil. Para quê? Buscar tecnologia em todo lugar do planeta para trazer e se aplicar dos nossos produtos. Nós somos hoje uma marca que a gente preza muito e está no campo, e está junto com o profissional, levando esses profissionais até a nossa fábrica para treinar, porque não adianta você fazer um puta de um produto
e colocar lá na embalagem as indicações, que nem todo mundo lê, e o cara vai chegar lá, vai aplicar do jeito que ele quiser e vai falar, não presta. E aí vai o nosso técnico no local, fala, como é que você fez? Não, eu fiz assim, assim, assim. Ele vai lá e faz do jeito que é para fazer e fala, olha, testa aqui. Aí o profissional muitas das vezes vira para a gente e fala, cara, parece outro produto. O dele deu errado. Falei, será por quê, né? Porque você não fez o passo a passo. Então, voltando um pouquinho aqui da questão do profissional, dê preferência para esses produtos voltados. E na indicação dos produtos para a base, a José Rafael tem a direção melhor. Então, realmente é uma questão assim, até que eu quero trazer até para o pessoal que está assistindo a gente, né? Assim, tem todos os tipos de obras, né? A gente tem a obra mais simples, né, do profissional ali que só tem o pedreiro e o ajudante, né? Então a gente tem que falar para eles também. Sim. Como também as obras mais complexas, que tem toda uma equipe, toda uma estratégia, uma logística. Participação nossa, às vezes. Muitas das vezes, que nós também trabalhamos na ponta ali, querendo estar junto com o engenheiro, com o arquiteto, com o mestre de obra, para poder entender a necessidade da obra. Porque assim, por mais que a maioria trabalha com obra como Ctrl+C, Ctrl+V, tipo, fiz assim, ou repetir, né, como se fosse ali uma casa popular, né, tudo igualzinho e tal, o que vai interferir diretamente? O terreno. Eu não posso, por exemplo, eu tenho um terreno mais rochoso, talvez ali numa área mais alta, possivelmente eu vou ter menos, né, possivelmente, depende muito, pode variar, mas ter menos ali incidência de umidade do que numa região, por exemplo, que eu estou ali perto, talvez ali de um lago, ou próximo, talvez ali né, a gente sabe que um ambiente pantanoso, né, que você cava ali, eu gosto de brincar nos treinamentos, fala assim, você cava meio metro, já tá minando a água, você pode até abrir ali um riachozinho. Hein, Rafa, a gente fala de Brasília, tá? Então, Brasília tem um solo muito úmido, e até quando vocês estavam comentando, eu fiquei curioso, assim, qual que é a região do Brasil que tem mais patologias, assim, que... Vocês têm uma ideia, assim, de, pô, nesse estado, nessa região, cara, acontece muito problema de infiltração, de patologias. Aí todas as que forem mais litorâneas, além da ação que você tem muito forte da maresia, né, aí o terreno a tendência mais todos. Né? Agora, para o lado de cá, a gente tem algumas, né, falando de DF, que a gente conhece bem aqui, a gente tem algumas que é case, né? Você pegar um Lago Sul, Lago Norte e Vicente Pires, isso. Então, são regiões que extremamente úmidas, né? Sim. Cara, e nesse tipo de obra específica aí, que a gente sabe, esses bairros que tem mais patologias, o que a gente precisa tomar de cuidado extra? Trazendo mais para a audiência leiga de, cara, eu tô construindo minha primeira casa, o que eu vou precisar tomar de cuidado extra para garantir que lá na frente eu não fique me preocupando em relação à tinta esbranquiçada? Excelente. Isso. Então, assim, eu quero falar assim, da obra perfeita, né? Assim, vamos trabalhar em cima disso, mas a gente sabe que existem realidades, então a gente vai também, eu quero navegar um pouco sobre aquilo, o mínimo do mínimo, entendeu? Assim, para realmente, talvez a obra mais simples ali, conseguir também abraçar, né? Ser abraçada por nós. Inclusive, nós temos técnicos, por exemplo, que vai na obra de forma gratuita, eu sou um deles, né? Justamente para orientar o profissional. Então, quase hoje tem muito esse cuidado de estar na ponta, estar na obra, né? E a gente sabe que, querendo ou não, isso é importante. Então, vamos falar da fundação em si mesmo, né? O pessoal fala que é a ferragem e o concreto, né? Querendo ou não, se você tem a oportunidade de colocar um aditivo num concreto, né? Um aditivo que vai impermeabilizar, né? Que vai cristalizar a parte do concreto para fechar os poros, ela ter menos absorção de umidade, que consequentemente também vai proteger a armadura, quem sabe, né? Ferro, umidade, sabe a patologia que pode dar. Sim. Então, assim, desde o concreto a gente já tem, no nosso caso seria um exemplo, o aditivo TecPlus1. Trabalha perfeitamente para o concreto e para a massa de reboco também. Ele está literalmente fechando os poros, eu gosto de falar que ele é um auxiliador. Já é o primeiro passo, né, Rafa? Exatamente. O que eu brinco muito com os profissionais, eu falo assim, cara, é um sistema. Impermeabilização é um sistema. Quando você escuta falar que tal atividade é um sistema, significa que nunca é um produto apenas. Não adianta um conjunto de fatores. E pula o outro. Não, ficou não caro, tem uma bala de prata, Exatamente. né? Eu gosto de brincar eu impermeabilizei essa região e não impermeabilizei essa. Já ouviu falar água mole, pedra dura? Quanto baixo até que fura. Então aqui, essa impermeabilização está perfeita, mas aqui não está. A umidade que vai vir dessa aqui, com o tempo vai agredir essa aqui também e vai diminuir o tempo que ela poderia ter. Então a gente está falando de uma TecPlus1 e o que mais? Vamos lá. Vamos lá. Então, concreto, TecPlus1. Tá. A gente vai agora subir. Na baldrame, né, que é a parte que ele fica, antes de aterrar, fica de certa forma exposto, nós temos dois produtos, que é o pintura asfáltica,
que é no mínimo 2 demãos. Tem muita gente que usa pintura asfáltica, né? Em qual situação? Para prime. Prime seria o quê? Uma ponte de aderência. Então eu tenho uma manta que eu quero colar ela na superfície porosa. Não vai colar porque a superfície porosa ela vai meio que soltar aquele produto. Então o que acontece? Então uma demão seria um prime. Tá? Agora, para impermeabilizar, 2 demãos. Aí sim você está começando ali realmente ter uma obra blindada. E não normalmente é um todo. essas demãos são cruzadas, né? Nós sempre temos essa preferência justamente por quê? Porque a superfície ela precisa ser abraçada num todo. Sim. Né? Então pode acontecer de apenas num sentido, talvez tenha uma deformação ali naquela parte, onde naquele sentido eu não conseguir abraçar. Não consigo.